Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física para você. O tema de agora é calor, temperatura e energia. Quais as diferenças entre essas coisas? Muitas vezes nós confundimos calor com temperatura e ainda com energia. Se você já teve esse problema, deixe o seu joinha que eu vou resolver essa situação. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, te preparando para o Enem, para os vestibulares? Então acesse meu site professordouglasgomes.com. Então vamos nessa para a gente aprender mais um assunto novo. O que é energia? Para a gente entender este conceito abstrato, vamos estudar um caso simples de uma maçã em queda livre nas proximidades da superfície da Terra. À medida que nós deixamos a maçã cair, ela vai sofrendo mudanças nas suas propriedades. Que propriedades são essas? Ela tem como característica velocidade, que está relacionada ao movimento, e a altura, que é a tal da posição. A altura dela me diz em que posição ela se encontra. Ao fazer um estudo detalhado das transformações que ocorrem à medida que ela cai, mudanças de velocidade, mudanças na altura, se verifica que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura, dá sempre um valor constante. E à medida que a altura diminui, a velocidade aumenta. Por quê? Porque esta soma vai dar sempre o mesmo valor. Se resolveu chamar isso daqui de energia mecânica, que vai ser algo que se conserva nesse contexto. A parcela que está relacionada ao movimento é chamada energia cinética. A outra parcela relacionada à posição é chamada energia potencial. Agora veja que interessante. Quanto mais veloz o nosso objeto estiver, mais energia cinética ele vai ter. E quanto mais afastado o nosso objeto estiver da Terra, quanto mais desagregado da Terra, guarda essa palavra, desagregado, afastado da Terra, maior a energia potencial. Por que estamos falando isso? Porque nós vamos agora para o contexto do mundo microscópico. Aqui no contexto microscópico, nós também temos energia cinética e energia potencial das partículas, energia cinética relacionada à agitação delas e energia potencial relacionada à atração que essas partículas sofrem entre si. E olha que legal, quanto mais agitadas elas estiverem, mais velocidade e mais energia cinética vão ter. Por outro lado, quanto mais afastadas, lembra que quanto mais afastada a maçã estava da Terra, mais energia potencial ela tinha? Também aqui isso vai acontecer. Quanto mais afastadas, mais desagregadas as moléculas estiverem, mais energia potencial elas vão ter. Então, quando a gente quer provocar uma transformação no mundo microscópico, nós vamos precisar provocar variação dessas energias cinética e potencial. Mas o que isso muda na nossa percepção? Para os termômetros, mudança na energia cinética é sensível. Ele consegue sentir a mudança na energia cinética. A gente hoje sabe que uma das interpretações para aquilo que nós chamamos de temperatura é que a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas. Ou seja, a temperatura está relacionada à energia cinética dessa agitação das partículas. Por outro lado, a energia latente é escondida para o termômetro não consegue percebê-la. E esta energia latente está relacionada à desagregação das partículas. Durante a desagregação das partículas que constituem um corpo, você vai ter o aumento da energia sem mudança de temperatura, como no caso do gelo, que está a 0 graus Celsius começando a derreter na pressão do nível do mar. Quando ele termina de derreter, o gelo se transforma em água a 0 graus Celsius. Não há mudança na temperatura durante essa transformação. Por quê? Porque nós estamos fornecendo energia para o gelo derreter, mas esta energia está sendo assimilada de forma escondida, latente, para o termômetro, na forma de energia potencial. Agora vamos para a parte conceitual de energia interna e temperatura. Nós vamos falar de temperatura absoluta, aquela medida na escala Kelvin. Como funciona isso? A temperatura está relacionada ao valor médio da energia cinética das partículas que constituem o corpo. Douglas, como assim? Na hora que você vai olhar as partículas que constituem o corpo, o átomo ou a molécula, se
o objeto for feito de uma substância molecular, a gente vai pegar o valor médio da energia de agitação por partícula está relacionado à temperatura. A gente consegue verificar isso experimentalmente. Isso foi feito inicialmente no estudo dos gases. Agora, a energia interna daqui vai depender não só do quão agitada está uma partícula, mas da quantidade de partículas que a gente tem. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele caso em que você pega uma xícara de café. Se você for observar, a temperatura da xícara de café está enorme. Assim que você acabou de passar o café. Está cerca de 100 graus Celsius, né? Água fervente. Então uma partícula do café está muito agitada. Então a temperatura está alta. Se você for a um iceberg, aquele objeto grande, a temperatura do iceberg é menor. Água congelada. Então, se você for pegar uma partícula do iceberg, ele tem muito menos energia do que uma partícula do café. Notou isso? Agora, onde é que tem mais energia no total? No iceberg ou no café? Bem, no total, o iceberg ganha. Por quê? Porque apesar de você ter uma molécula do iceberg com pouca energia, baixa temperatura, você tem muito mais moléculas no iceberg do que numa xicrinha de café. Concorda com isso? Então você sempre precisa fazer essa comparação das duas coisas. A energia interna, ela é o número de partículas vezes a energia média de uma partícula. Esta energia média está relacionada à temperatura, mas não se esqueça de considerar o número de partículas envolvidos também. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. E o que é calor? Calor é o processo de transferência de energia causado pela diferença de temperatura ocorrendo espontaneamente para as regiões de menor temperatura. Douglas, como assim? Eu jurava que calor era temperatura. Não. A temperatura é medida em Kelvin. A energia é medida ou em caloria ou em joule, ou joule, como você preferir chamar. E o calor é o processo da transferência de energia, que vai acontecer espontaneamente. A gente sempre que coloca dois objetos, um a maior e outro a menor temperatura, vai passando o tempo, a temperatura do que estava grande vai diminuindo e a temperatura do que estava pequeno vai aumentando até que eles atingem um valor intermediário. As variações de temperatura vão ser iguais? Não. Observe, por exemplo, que de 70 para 30 baixaram-se 40 graus Celsius. Já de 20 para 30, aumentaram 10 graus Celsius, então não ocorreu transferência de temperatura. Douglas, mas não era para dar a média aritmética? Não, não necessariamente. Então, não existe transferência de temperatura. Se existisse, as variações deveriam ser iguais. Suponha que nesse nosso exemplo a gente fosse fazer o cálculo da variação da temperatura. Veja que não foi igual. A variação da temperatura do nosso verde foi menos 40 graus Celsius, enquanto que do laranja, de 20 para 30, foi mais 10 graus Celsius. Por outro lado, a transferência de energia vai ter o mesmo valor. A variação da energia do verde, suponha que seja menos 418 joules ou joules. O do laranja vai ser mais 418, porque o que um perde de energia, o outro ganha. E esta transferência de energia nós chamamos de calor. Então, isso aqui é o que nós chamamos calor. Muitas vezes a gente também chama de calor a quantidade de energia transferida no processo. Agora vamos falar da linguagem. Uma observação, a gente chama de calor o processo de transferência de energia que acontece aqui, causado pela diferença de temperatura. Tudo bem? Mas quando é que para esse processo? Quando as temperaturas ficam iguais. A gente diz que nesse caso foi atingido o tal do equilíbrio térmico. Uma observação, chamamos calor também a quantidade de energia transferida
por meio desse processo aqui. Tudo bem? Agora, cuidado com a linguagem. A gente vê em muitas questões calor é energia em trânsito. Está correto? 100% correto? Não, mas é aceitável. Na sua cabeça, pense que o correto seria a gente dizer calor é trânsito, é transferência, é processo de transferência de energia. Essa seria a forma mais adequada. Mas nós vamos perdoar os vestibulares que trazem o conceito de energia em trânsito. Por que eu não quero dizer que calor é energia? Porque energia é uma propriedade que caracteriza como o nosso objeto está. Como assim? Volta para cá, ó. A gente viu que temperatura está relacionada ao estado do nosso objeto. Nosso objeto é caracterizado por estar com aquela temperatura. E energia também, já que energia está relacionada ao número de partículas e à temperatura. Então, energia é uma propriedade de estado. É algo que caracteriza o estado, tanto energia quanto temperatura. E calor? Não. Calor não é propriedade, por isso ninguém pode ter calor. Ah, Douglas, mas eu estou com calor. Não, isso você não pode dizer. Calor é um processo, então você não é um processo, nem está um processo. Você está submetido a um processo. Você pode estar recebendo muito calor e isso te causar sensações desagradáveis. Por falar nisso, receber calor é uma forma que a gente fala, né, que é comum se ouvir, mas o correto mesmo, ao pé da letra, seria: o corpo recebeu energia por meio do processo calor. Douglas, e se a questão me perguntar qual a quantidade de calor, é qual a quantidade de energia transferida por meio do processo calor. Então, calor está relacionado a processo, a transformação. Então, o calor não está relacionado ao estado, mas a uma transformação de estado. Para finalizar, temperatura é uma propriedade de estado. Existe a temperatura inicial, a final e a variação desta propriedade, a variação da temperatura, que a gente representa por delta T maiúsculo. É costumeiro a gente usar o T maiúsculo para temperatura e o T minúsculo para tempo. Vamos deixar assim. Algumas pessoas usam a letra grega θ. Fique à vontade. Você pode fazer do jeito que achar melhor. Vamos agora para a propriedade de estado chamada energia. Energia é uma propriedade que caracteriza como a coisa está. Existe a energia inicial, a energia final e a variação da quantidade de energia. Agora, calor é uma quantidade envolvida num processo de transformação de estado. Então, ela já está relacionada a uma transformação, não está relacionada ao estado. Então, a quantidade de calor não é uma propriedade. Então, você não tem calor, você tem energia. Você pode variar a sua quantidade de energia por meio do processo calor. Então, quando você está com aquela sensação de calor, é muito provável que você esteja recebendo calor do ambiente em excesso, recebendo energia do ambiente por meio do processo calor em excesso. Isso te causa a sensação de calor. Tudo bem? Você não está recebendo temperatura. A temperatura é uma condição para que ocorra essa transferência de energia. A temperatura do ambiente sendo muito alta vai proporcionar uma transferência intensa de energia pelo mecanismo calor para o seu corpo, te causando aquela sensação desagradável. Por outro lado, a sensação de frio, bem, o frio não existe. Na verdade, a sensação de frio ela é causada pela perda de energia pelo mecanismo calor para o ambiente quando o ambiente está a temperaturas muito baixas. Essa perda de energia fica tão rápida, tão intensa, que te causa tal da sensação de frio. Então não vamos confundir. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.